Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom lembrar você que está em casa que é ótimo contar com o seu carinho e com sua audiência todos os dias. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a importância da doação de sangue. E ainda vamos conferir juntos aqui no nosso programa. Hoje vamos aprender a preparar um purê de banana da terra. Isso mesmo, vamos conferir essa receita daqui a pouquinho no nosso programa. Por enquanto, só as imagens para dar aquela expectativa para você que está em casa e deixar você com água na boca. Vamos aprender a preparar esse purê daqui a pouquinho com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos conferir também as vagas de emprego disponíveis para hoje. Iremos lançar a nossa enquete do dia para você ligar para a gente, responder a nossa pergunta de hoje e também você vai aproveitar a oportunidade e mandar sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E não há nada no mundo que substitua o sangue humano. Por isso, sempre que uma pessoa necessita de uma transfusão, como em acidentes, procedimentos cirúrgicos e algumas doenças também, ela depende da boa ação das pessoas que doam sangue para abastecer os estoques médicos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apenas 1,7% da população brasileira é doadora. O recomendado pela entidade é que de 3 a 5% da população doe sangue. Estamos um pouco distante, do ideal. Hoje aqui no nosso programa vamos incentivar você que está em casa a doar sangue e as nossas convidadas irão tirar suas dúvidas sobre o assunto e também vão explicar como é que funciona o processo de doação. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Ana Fausta. Doutora Ana Fausta é hematologista e hemoterapeuta do Hemop. Também vamos conversar daqui a pouquinho, teremos muitas dicas e orientações com a Josinete Gomes, ela que é assistente social e supervisora da captação de doadores do Hemop. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas a partir deste momento tem uma reportagem cheia de bons exemplos e esses doadores que vamos conferir agora na reportagem, eles sirvam de exemplo para você que está em casa, que ainda está pensando, decidindo em doar sangue. A gente preste atenção aqui às informações, seguiremos também esses exemplos, vamos acompanhar agora. Confira. A necessidade do pai transformou a vida deste representante comercial. Era 1979, quando ele realizou a primeira doação de sangue e percebeu que aquele gesto de solidariedade poderia salvar outras pessoas. Eu comecei a fazer as minhas doações voluntariamente. E quando necessitava um amigo, um parente que precisasse de sangue, eu estaria sempre à disposição para doar. Então hoje eu agradeço muito por ter saúde e ter essa vontade imensa de fazer esse gesto de doar o sangue. A partir daí se tornou doador assíduo. Esse é o desejo da Luciana, que passou no Hemocentro para doar sangue pela primeira vez. Ela se deixou tocar pela necessidade de outras pessoas. Eu vi que temos que ajudar o próximo, independente de qualquer coisa, então fazer o bem é bom. Segundo a presidente do Hemop, a doação de sangue é um ato de solidariedade que garante vida para centenas de pessoas. E ela só acontece por causa de pessoas como o Luciano, que já fez 75 doações, mas também por gente como a Luciana, que doou sangue pela primeira vez. Todos são importantes para que a solidariedade se multiplique. A gente comemora a presença do doador que faz com que a nossa fábrica exista e é uma fábrica que doa vida. A gente produz e libera produto para os leitos SUS aqui no estado de Pernambuco, fazendo esse trabalho onde a figura do doador é indispensável. Para marcar essa celebração, o Hemop homenageou doadores de 25, 50 e 75 vezes com o mote Nossa Gratidão Sempre. E lá estava o Luciano. Quando você doa o sangue, você sabe que tem saúde. Isso aí motiva mais ainda. Porque o Hemop lhe dá essa chance de fazer os exames, ele deixar você uma pessoa apta para viver normalmente. Já na primeira experiência,
A Luciana garante que é muito simples e rápido. A dorzinha é bem fraquinha, então dá pra ir. Quem estiver achando que vai doer, vai ter medo, não tem por que não vir. Não tem porquê, pode vir. No Hemocentro Recife, a doação pode ser feita de segunda a sábado, inclusive nos feriados, das 7h15 da manhã às 6h30 da noite. Lembrando que de 16 até 18, antes de completar 18, tem que vir acompanhado de um responsável. Todo mundo tem que trazer um documento com foto e ter boa saúde para doar sangue. Mas serão bem-vindos. Venham os doadores. Todos são bem-vindos lá no Hemop, que venham mais e mais doadores, que esses exemplos que conferimos agora na reportagem, eles te encorajam, né, a sair de casa e fazer essa doação de sangue. Tem muita gente precisando do seu sangue. Então daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre esse processo de doação. A gente dá parabéns aqui ao Hemop, né? Na reportagem a gente acompanhou uma série de homenagens a doadores que participam desse processo todo. O Hemop completou 41 anos de existência, 41 anos ajudando a salvar muitas vidas aqui no estado de Pernambuco. Daqui a pouquinho falaremos mais sobre isso, mas agora a gente quer chamar você que está em casa a participar aqui do nosso programa. Que tal interagir conosco? Vamos lançar a nossa enquete do dia. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa. Liga pra gente e responde aqui, ó. A nossa enquete do dia hoje, a pergunta é se você fez doação de sangue recentemente. Sim ou não? Você já fez e fez recentemente essa doação? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir deste momento está disponível para você interagir aqui com a gente, responder nossa pergunta e também mandar sua dúvida sobre o assunto. Temos outro número que você também já pode interagir. 3424-1977 é a nossa segunda linha. Você liga pra gente, responde nossa pergunta, manda sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler tudo ao vivo. Se você tem acesso à internet, a comunicação acha que vai ser mais rápida, pode também já participar aqui através da nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet. Lá você acessa e também participa conosco. 99209-4819 é o nosso WhatsApp também. Já está disponível para você participar com a gente. 99209-4819. Mande aí muitas perguntas. Daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E você sabia que a doação de sangue é um gesto humanitário de solidariedade, cidadania, amor e bem-estar coletivo, amor ao próximo. É comum que as pessoas só tenham essa iniciativa após conhecer alguém que necessitou de sangue. Mas esse hábito ele precisa mudar e mudar o quanto antes. Uma doação, uma única doação de sangue, ela dura poucos minutos e carrega o poder de salvar outras 4 vidas em situação de risco. E a gente lembra que esse material coletado, o sangue coletado, ele é separado em diferentes hemocomponentes. Eles podem ser utilizados para tratar vários quadros clínicos. Vamos, a partir de agora, aprender mais sobre o assunto. Vamos às orientações com as convidadas de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Doutora Ana Fausta, hematologista e hemoterapeuta do Hemop. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar esse tema tão importante e relevante, para a sociedade. Também queria dar boas-vindas a Josinete Gomes, ela que é assistente social e supervisora de captação de doadores do Hemop. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Também agradeço a oportunidade da gente debater esse tema. Debater um tema muito importante, já começando a explicar para quem está em casa, doutora Ana, em relação ao sangue, que hoje vamos falar sobre esse gesto nobre de doar sangue, mas o que é o sangue, e por que ele é tão importante para nós, seres humanos, e por que nada substitui esse sangue no nosso corpo? Na verdade, o sangue é um dos elementos, é também um tecido do nosso organismo, como o fígado, como o pâncreas. E a função dele principal é exatamente levar o oxigênio para esses diversos órgãos que nós temos. Então, através da hemácia, ele leva esse oxigênio para oxigenar esses órgãos
E também compõe os leucócitos, que é quem faz a nossa defesa das infecções do organismo, e também as plaquetas, que são as responsáveis pela coagulação do sangue. Então, o sangue é composto por esses 3 componentes, né, além dos fatores de coagulação, que também fazem parte, né, estão no plasma, certo? E que fazem também parte da coagulação do sangue. Então, esse tecido, que a gente chama tecido sanguíneo, né, que tem todas essas funções e que é realmente imprescindível para o ser humano estar bem, né, e manter a vida. Ele também mantém um volume sanguíneo do nosso organismo e a gente não tem um substituto para ele, né? A gente não tem alguma coisa que você está com infecção, faz um antibiótico, mas a gente não tem. Se você está com choque hipovolêmico, precisando de hemácia, de volume, você só tem o sangue realmente. Se está com distúrbio de coagulação por deficiência de fator de coagulação, você precisa de um plasma. E só realmente o ser humano é que pode ter esse sangue para doar, certo? Então, a gente não tem ainda um substituto para o sangue, a não ser o ser humano, no seu ato de solidariedade, de bondade, vir e fazer sua doação. Diante dessa explicação maravilhosa, né, sobre o sangue, a gente incentiva, né, viu a importância, agora a gente acabou de acompanhar a importância do sangue para o nosso corpo, e a gente tenta incentivar agora, né, com a presença da Josinete, a esses doadores que ainda estão em dúvida ou doaram faz muito tempo, estão pensando em voltar e ainda não conseguiram voltar e realizar novamente a doação. O que é que a gente poderia já iniciar encorajando essas pessoas? O que a gente precisa lembrar é que o Hemop, como um representante da saúde, que repassa tudo que ele coleta para os hospitais atenderem os pacientes em diversas situações que no seu tratamento necessitam de sangue, esse repasse ele só pode acontecer se a população comparece diariamente ao Hemocentro. Né? Nós precisamos incentivar a doação e a doação regular. Aquela pessoa que doou a primeira vez e continue doando, para que nós possamos manter o estoque numa condição de que todos podem ser atendidos e que a gente possa evitar uma convocação, muitas vezes um adiamento de uma cirurgia. Então, a gente precisa lembrar a população que a frequência dela é extremamente importante para que a gente possa garantir o atendimento a todos que precisam do sangue. A gente precisa também reforçar e lembrar a população que a situação do estoque hoje do Hemop, qual é a situação? É a situação confortável ou não? Nosso estoque hoje, se abrirem a página do Hemop, vão ver todas as bolsinhas vazias. Então, realmente, a gente vem já há alguns meses com um estoque realmente crítico, né? E estamos convocando a população para vir fazer a doação, mas a gente também está vivendo um momento muito difícil no cenário nacional. E isso aí também tem interferido na coleta do sangue. A gente sabe que tem muita gente desempregada hoje, né? E que tem certas dificuldades que você não vai estar lembrando, né, de fazer um ato de solidariedade, de vir fazer uma doação, de ter o dinheiro até para vir para a passagem, para chegar no Hemop e fazer a doação. Então, todo esse contexto hoje, né, a gente está tendo realmente dificuldade que o doador chegue ao Hemop. Né, além da gente ter nossas dificuldades estruturais em relação a recursos humanos também. Então, isso tudo vem dificultando, né, o estoque se manter estável. E em período de festas também existe essa dificuldade. Exatamente. Das pessoas chegarem. Exatamente. Então, a gente está vendo chegando aí Natal, Ano Novo, isso aí já cai normalmente, né? Habitual, férias. Então, é um período que realmente a gente já não conta com um estoque muito bom. Mas também a gente sabe que os serviços hospitalares também reduzem a carga, né? Cirurgias e tudo mais, também há uma queda. Então, a gente tenta realmente fazer um balanço aí e tentar atender a todo mundo, né? O que o sangue que chega lá no Hemop é distribuído para onde? Para os principais hospitais? Como é que funciona essa distribuição para que as pessoas em casa, né, que tenham essa curiosidade, elas sejam explicadas, esclarecidas agora? Nós atendemos a todos os hospitais da rede pública, né? E há toda a necessidade, mas a nossa prioridade, o nosso compromisso é com a rede SUS e, dentro do possível, atendendo a todas as demandas que chegam ao Hemop. Também tem os hospitais da rede pública que tem agência também, que recebem um estoque, mas dentro do possível atendendo a toda a solicitação, priorizando a rede SUS.
Em relação aos desafios de fim de ano, a gente poderia falar mais um pouquinho com você? Eu acho que a gente tem que lembrar, como a doutora falou, que nós temos o período de festividade se aproximando e existe toda uma preocupação agora com as compras de fim de ano, não é? Com as compras dos presentes, que isso é normal, comum a todos nós. Mas a gente aproveita para lembrar as pessoas que os atendimentos vão continuar até próximo do Natal, não é? Que nós precisamos manter o atendimento tanto para as cirurgias que são agendadas, que são programadas, como para as emergências que possam vir a acontecer. Então a gente lembra a todas as pessoas que são doadores e aqueles que nunca doaram, que não faz tempo que não doou também, que voltem, né? Que compareçam ao Hemocentro e realizem a sua doação nesse período. Um presente solidário agora. Vamos fazer também um Natal solidário relacionado à doação de sangue. Vai até o Hemop, doa sangue e aproveita também, convida um amigo. Convida o amigo e esclarece como é que funciona esse processo todo, né? E a partir de agora a gente vai explicar a você alguns requisitos para doar sangue. Primeiro, você tem que ter boa vontade, ter essa vontade de ajudar o próximo. Segundo, você precisa obedecer, né, alguns requisitos, e a gente vai mostrar aqui alguns pontos importantes que é sempre bom a gente reforçar para que fique fixo aí em sua mente. Idade entre 16 e 69 anos. Temos uma observação a fazer sobre esse primeiro ponto aqui para você ser um doador. Isso. É importante lembrar que os menores de 16 anos eles deverão comparecer acompanhados de um responsável legal. Né? E esse responsável legal ele vai acompanhar o doador, aguardar até o final do processo da doação. Tá? O doador, a idade de 16 até os 69 anos, os 69 anos é para aquelas pessoas que já são doadores regulares. Porque para quem nunca doou, a doação é até os 60 anos. Os 69 já é para aquela pessoa que já tem um hábito regular, que chegou até os 60 anos, então ele vai seguir até os 69 anos. Então é importante lembrar isso. Próximo tópico que a gente fala, para você ser um doador de sangue, você precisa estar em boas condições de saúde. O que seria isso? Boas condições de saúde, para a gente explicar para quem está em casa. Está se sentindo bem, não está com nenhum quadro viral, né, febre, ou não ter tomado nenhuma vacina recentemente, que algumas vacinas elas precisam de um tempo, um período para poder voltar a fazer a doação. A pessoa está se sentindo bem, não ter tido nenhuma intercorrência, né, de alguma doença, alguma virose. Ela está se sentindo em condições de boa saúde e aí ela pode se candidatar à doação. O outro tópico, outro requisito que você precisa obedecer para ser um doador é estar descansado para fazer essa doação. O que seria esse descansado? A gente considera... Dormir 8 horas? 6 horas, minimamente 6 horas, né? Nesse sentido, dele estar bem com pelo menos as horas de sono habituais. 6 horas em diante é um horário importante para a gente considerar. Porque às vezes você tem aquele doador, eu larguei do plantão, eu vou doar. Não é interessante. Então que ele considere esse tempo de descanso pelo menos 6 horas de sono. O outro tópico e requisito para você doar, você precisa ter no mínimo 50 quilos. Porque o peso também vai interferir nessa doação? Na verdade o peso interfere por conta do volume, né? A doação, a gente precisa retirar do doador em torno de 450 ml para que a gente possa, com esta bolsa, produzir os 4 hemocomponentes, que é a hemácia, a plaqueta, o plasma e o crio. Então, se a gente retira menos do que esse volume, a gente não vai poder produzir todos esses hemocomponentes. E aí, para tirar esse volume, a gente tem que ter um peso acima de 50 para poder, com essa retirada, o doador não se ressentir dessa perda de volume. E esse volume que é retirado, ele vai fazer falta para essa pessoa que está doando? Ela tem acima de 50 quilos, preenche esse requisito para ser doadora. Aí tira lá esse volume de sangue. Vai fazer falta? Não vai? Como é que a gente explica isso para quem está em casa? Esclarece, né? Que as pessoas às vezes têm medo. Claro. Vou doar, mas pode me fazer falta. Não vai. É importante informar que o volume coletado, o organismo da gente começa a produzir imediatamente a reposição. Por isso que a orientação no dia é que ele venha ingerir bastante líquido, água mesmo, para ajudar na reposição. Nós temos um volume, a parte sólida e a parte líquida do sangue. Essa em horas ele vai receber a reposição que o próprio organismo vai repor. A outra parte, ela leva um tempo maior, mas que isso tem um intervalo da doação, não é prejudicial. Vai acontecer ao longo
dos dias sem nenhum problema. Mas é importante lembrar que aquele volume líquido que ele retirou naquele momento, ele não vai fazer falta, ele não vai ficar frágil, debilitado. Ele vai ser orientado exatamente a ingerir o líquido para agilizar esse processo de reposição. Vamos a mais requisitos para ser um doador de sangue. Temos outra tela, a gente vai conferir a partir de agora. Estar alimentado é muito importante, mas você precisa evitar alimentos gordurosos e aguardar até 2 horas para fazer essa doação. Muita gente chega em jejum para fazer essa doação e não é interessante. Não, na verdade a pessoa precisa estar alimentada para fazer a doação. E assim, o adendo aí em relação à gordura é porque quando a gente ingere muito alimento gorduroso, a gente quando faz a coleta e que a gente roda aquela bolsinha, né, para a gente colocar nos hemocomponentes, a gente vai ter um plasma com muita gordura. Então esse plasma não serve para ser utilizado. Certo? Então, por isso que a gente orienta que não tenha uma ingestão de comidas gordurosas 12 horas antes da doação, mais ou menos. E essas 2 horas para doar, isso varia muito em relação ao nosso movimento interno, certo? Então, pode ser mais rápido ou pode demorar mais um tempo, dependendo do fluxo de doadores. A gente lembra também, né, Josinete, que se a pessoa chegou lá em jejum, ela não vai dar viagem perdida, ela vai ser alimentada para ter esse incentivo e doar, né? A gente sempre divulga que ele não deve vir em jejum, mesmo doador regular, e ele multiplique junto aos conhecidos dele essa questão. Porque ele pode ter uma ocupação, ele pode ter um compromisso, então isso não é o recomendado. Muitas vezes ele vem oriundo do interior, vem do interior. Então, muitas vezes ele nem mesmo em jejum, ele não vai poder realizar a doação. Então é interessante realmente a recomendação seja cumprida. Que ele saia de casa, toma o café dele normal. Ele não precisa exagerar. Né? Eu vou doar sangue, eu tenho que comer muito. Eu tenho que... Não, eu vou comer muito. Não, não precisa. Ele coma bem, ele está sentindo bem, ele vai ser atendido sem nenhum problema. Esse último tópico fala sobre a documentação. É muito interessante isso aqui para que as pessoas elas tenham consciência de que vai fazer, né, essa doação, mas leve o documento original com foto. Isso. É lembrar a todos os candidatos à doação que toda vez que ele comparece ao Hemocentro, seja doador ou um candidato nunca doou, ele precisa ser identificado. E quando ele chega até o Hemocentro, é como se fosse a primeira vez. Sempre vai ser considerado como a primeira vez. Ele passa por toda a avaliação, registro de dados de documentação, de endereço. Então, o documento é o primeiro processo de identificação daquele doador e do sangue também. Então, é importante lembrar, mesmo sendo doador, não deixe de levar o documento original com foto. Vou pedir licença agora aqui às nossas convidadas. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre doação de sangue. E agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você e para vocês que nos acompanham. A informação de hoje é do R7. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Veja como doar. Apesar de ser um ato simples, muitas pessoas ainda têm uma certa resistência em fazer a doação de sangue. O sangue coletado ajuda a salvar vidas de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, pacientes que precisam de transfusões e para a realização de cirurgias, além de transplantes. Só lembrando que homens precisam esperar um intervalo de 60 dias para fazer uma nova doação e mulheres 90 dias. Vamos a mais informações no estudo do assunto do dia. Voltamos com você, Valdes. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Tânia trouxe aí a informação de um intervalo, né, para fazer uma doação. Entre uma doação e outra, é preciso ter um intervalo. Esse intervalo tem uma diferença de homem para mulher. Mas por que é necessário, né, esse intervalo e às vezes tão longo, 6 meses para fazer uma nova doação? Tem gente que gosta, né, e é muito solidário que por algumas pessoas poderia doar todo mês, mas aí não pode, né? Por que não pode? Por que existe esse período de espera para fazer uma nova doação? Na verdade, a doação para o sexo masculino pode ser feita a cada 3 meses e para o sexo feminino a cada 4 meses. Então, na mulher, por conta da perda menstrual, certo? Que tem mensalmente, a gente dá esse prazo maior de 4 meses.
Então, o homem pode doar 4 vezes ao ano e a mulher 3 vezes ao ano. Ok. E quem não pode doar? Será que tem alguma restrição, né? Que a pessoa não pode doar? A gente tem uma tela aqui com alguns tópicos e vocês irão nos ajudar, como já estão desde o início do programa. A gente tem agora as informações para quem não pode doar sangue. Primeiro ponto fala, né, daquele critério, quem para doar tem que ter entre 16 e 69 anos. Quem tiver idade inferior a 16 ou superior a 69, não pode doar sangue. É importante, a gente até essa semana fomos muito questionados. Aí eu tenho uma filha de 15 anos, olha, a partir dos 16. É a partir dos 16 que ela pode doar. Do mesmo jeito, eu nunca doei sangue, eu tenho 61 anos. Quem nunca doou é até os 60 anos. Quem já é um doador regular, ele pode doar até os 69 anos. O outro tópico fala sobre anemia, né? Pessoa com anemia, no teste realizado imediatamente ali antes da doação é realizado um teste, se acusou anemia, a pessoa não pode doar esse sangue. Exatamente. A gente faz na pré-triagem um teste que fura o dedinho para a gente dosar a hemoglobina. A hemoglobina é a célulazinha vermelha que leva o oxigênio para os tecidos. Então, quando a pessoa tem mulheres abaixo de 12,5 essa hemoglobina ou homens abaixo de 13, eles são impedidos de fazer a doação. Porque a doação realmente vai, né, levar a uma queda maior dessa hemoglobina e a gente orienta que procurem um clínico para avaliar e saber qual a causa dessa anemia, certo? Agora, só lembrando aqui que, assim, as idades e muita coisa da hemoterapia não é a gente e cada hemocentro que define. Isso está definido na legislação, certo? São portarias do Ministério da Saúde que são divulgadas para todo o Brasil e que todos os hemocentros no Brasil, eles realmente vão de acordo com a portaria do Ministério, certo? Nesse quadro de anemia, né, fazendo esse diagnóstico, né, a suspeita ali naquele teste que foi realizado antes da doação, tendo, né, acusando anemia, vocês chamam essa paciente, tem uma conversa, existe uma orientação. É muito importante também a gente esclarecer isso para quem está em casa. Após o teste, antes da doação, existe ali se tem alguma normalidade, vocês chegam e conversam com essa pessoa? Todo candidato, ele passa pela triagem. Ele faz o teste e ele vai conversar com o médico. Nessa orientação, nessa triagem, o médico orienta, observando o resultado desse exame, ele vai orientar, como a doutora Ana Fausta falou, vai orientar para ele procurar um serviço perto da sua casa, mais próximo, e fazer uma consulta com o clínico e observar esses exames, caso apresente essa alteração ao ponto de se considerar uma anemia, né? Também a gente tem que esclarecer isso às pessoas. Uma vez a anemia sendo tratada, a pessoa pode ser doadora mais na frente? Com certeza, dependendo também da causa da anemia. Por exemplo, se ele está com anemia e aí é decorrente de uma leucemia, né, uma doença grave, então esse doador realmente ele pode até ficar curado da leucemia, mas ele não vai poder ser um doador de sangue, certo? Vamos ao outro tópico aqui, o peso inferior a gente já explicou, né? Essa questão do peso, não pode ter menos que 50 quilos para ser um doador. Quem tem ali hipertensão ou hipotensão arterial no momento da doação, aí já não pode mais ser um doador naquele momento. Existe algum caso desse, vocês lembram agora? Pessoa que apresenta uma pressão arterial alterada no momento da doação de sangue, é preciso interromper ali aquele processo? Ou isso é verificado antes e já acusando não passa para fazer a doação? Na verdade, a pressão arterial ela é aferida no momento também da pré-triagem. E aí ele já entra para o consultório da triagem clínica com esses dados, o dado do exame da hemoglobina e o dado da pressão arterial. E aí, se constatando que a pressão está acima dos níveis aceitáveis para a doação de sangue, né? Essa pessoa, às vezes a gente deixa, a pessoa diz, não, eu vim correndo, vim rápido, não sei o que, a gente deixa ela um pouquinho em observação e a gente verifica novamente a pressão e a hipotensão também. Se a gente às vezes manda tomar um café, fazer um lanche e verifica novamente. Se mantém, a gente realmente bloqueia a doação naquele dia e orienta que ele faça uma avaliação no postinho perto de casa, talvez verificando diariamente a pressão e anotando como é que está essa pressão e talvez precisando procurar um médico dependendo do dado dessa pressão. Ok, vamos à próxima tela, temos aqui outros tópicos para esclarecer a você que está em casa, né? Se estiver com aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos no momento da doação também.
isso aqui é um impedimento. É. Se acelerou demais. Se tiver taquicardia, que é o aumento, ou se tiver bradicardia, também são critérios que a gente impede a doação no momento. Seria uma espécie de arritmia cardíaca, batendo mais ou menos? Não, a gente pode ter arritmia, né? E pode não ser uma arritmia, ser só uma bradicardia sinusal, que a gente chama, que está no ritmo certinho, mas que bate menos do que a frequência cardíaca normal. Febre no dia da doação, não pode também. Aí a gente lembra o que a gente falou no início, que ele deve estar bem. Se ele apresentar uma febre, uma dor de cabeça, alguma coisa está acontecendo. Então é importante que ele esteja se sentindo bem para que ele possa comparecer e se candidatar. Gestantes, não pode doar sangue? Não, gestantes a gente evita, né, a doação, porque realmente é um período onde a mãe já está sendo bem, né, solicitada pelo bebê, então deixa o bebezinho só tomando conta ali da mãe e depois, quando ela tiver o bebê, aí ela pode voltar a fazer sua doação. Ok, tem muita gente participando, muita gente interagindo através do nosso WhatsApp, várias perguntas estão chegando e a gente vai começar a repassar essas dúvidas. Você que está em casa, quer participar também aqui do programa, manda pra gente sua pergunta, 99209-4819, é o nosso WhatsApp, está disponível para você participar aqui com a gente. A primeira pergunta é da Eli Claudino. Ela quer saber o seguinte: quem toma medicamentos para depressão, medicamentos para dormir, pode doar sangue? Sim ou não? Não é indicado, certo? Então, várias medicações, não só medicação para depressão, como várias medicações para hipertensão, dependendo do nível de hipertensão, medicações para tireoide. Então, são várias medicações que impedem a doação de sangue. Ela complementa aqui, né? Ela tem a curiosidade em saber se existe ali um processo de retirar a droga dos medicamentos no sangue. Tem essa máquina? No caso, se a pessoa fez uso de algum medicamento, retirar... Não tem como, né? Não existe. Então, dúvida esclarecida da Eli Claudino. Temos outra aqui, a Mariluce, que mora no Ibura. Ela quer saber o seguinte: uma mulher que está na menopausa, não tem mais a menstruação, ela pode doar sangue quantas vezes no ano? Vai depender de como tiver a hemoglobina dela, né? Porque a gente vê que muitas mulheres que estão nesse período, entrando na menopausa, elas são até impedidas de doarem, porque tem aqueles sangramentos que são mais volumosos e às vezes essa hemoglobina cai, precisam fazer reposição de ferro, certo? Mas se ela tiver com a hemoglobina boa e fazendo a avaliação médica na hora da triagem, ela pode até encurtar esse período. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: eu preciso saber o tipo de sangue que tenho para fazer a doação? Não. Ele pode se candidatar e todos são bem-vindos nesse momento e todo tempo. Um doador, todas as pessoas que comparecem ali, todos são bem-vindos, todos podem realizar a doação, porque todos são importantes, né? Nós não temos aqui... E quando ele faz a doação, depois ele pode saber o tipo de sangue dele também. Passado uma semana, ele pode passar. É uma curiosidade muito grande das pessoas em saber o tipo sanguíneo. Tem alguma diferença ali no processo de separação desse sangue? Tem alguns que são mais raros, outros podem doar para todos os tipos. Como é que a gente poderia explicar isso para quem está em casa? Na verdade, assim, a gente sabe que os mais frequentes sangue na população são os do grupo O e A. E em relação a negativo e positivo, os positivos. Os sangues negativos são mais raros. E a gente sabe também que todo sangue O, ele pode doar para todo mundo, né? Então, todo mundo pode, né, entendeu, doar o O para todas as pessoas de outros grupos sanguíneos. Por isso que a gente chama o sangue O o doador universal, porque ele doa para todos, certo? Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade nos sangues mais raros, que a gente chama mais raros, que são os negativos, o O negativo, o AB negativo, porque se a gente colocar numa escalazinha de frequência, o O é o mais frequente, o O positivo é o mais frequente na população e também é o mais que a gente mais utiliza, porque é mais frequente na população, então é o que mais se precisa. E aí vem o A, o B e o AB. E em relação ao positivo e negativo, o positivo é mais frequente e o negativo é mais raro. E essa classificação, né, de A, B, O positivo, negativo, é levada em consideração o quê? Tem um que o sangue é mais forte, outro, por ser outro tipo, é mais fraco? Como é que a gente poderia classificar isso? Não, existe só realmente a frequência populacional, certo? Mas não existe assim um que seja mais forte ou mais fraco. E o que mais falta hoje no EMOP?
Hoje, são de fator negativo? Hoje está faltando Hoje todos são importantes, né? Lembrar a hoje população, são todos. Esse convite é para todos. A gente, como ela colocou, a gente destaca o que são os mais raros, né? Dentro da lei da população, que todos os negativos e alguns até dos positivos, o B, o AB, que são mais difíceis, mas todos são bem-vindos e nesse momento fica aqui o nosso convite desde já para que compareça ao TEMOP e realize a sua doação. Ok, vamos responder mais perguntas. Chegou uma pergunta por telefone. A Nise ligou pra gente, Nise Marques. Ela que tem 55 anos, mora em Camaragibe e ela quer saber o seguinte: por que minhas plaquetas elas são sempre baixas? Tomo medicamentos para artrite. Isso pode estar interferindo ali, isso pode interfere ou não na doação de sangue? Essa medicação para artrite e essa taxa, né, baixa das plaquetas. Na verdade, ela não pode se candidatar à doação porque ela já tem uma doença, artrite reumatoide, né? Eu acredito que seja artrite reumatoide, e ela tem uma queda do nível de plaqueta. Então, ela não pode se candidatar a uma doação de sangue. Existem algumas medicações que interferem não no número de plaqueta, mas na qualidade da plaqueta, né? Digamos, a plaqueta, ela fica uma plaqueta que não faz uma adesividade boa e aí não coagula bem o sangue, porque ela mexe exatamente com a função da plaqueta, a medicação, mas não com o número. Então, assim, teria que ter mais detalhes em relação a ela, mas, assim, para se candidatar à doação, realmente não é viável, certo? Ela pode não ser doadora, mas pode incentivar toda a família, toda a comunidade, já que ela tem esse desejo, né? Um agente multiplicador. E hoje ela está nos assistindo, então ela já vai passar muitas informações importantes para as pessoas que ela conhece, para a família, para os vizinhos, para algumas pessoas. E ela pode multiplicar essas informações e ajudar exatamente no aumento desses possíveis doadores no estado. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre doação de sangue. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre doação de sangue. Você sabia que as empresas elas também podem participar desse processo, incentivando seus funcionários? As ações de conscientização e movimentação para a doação de sangue podem ser exploradas pelos gestores das empresas, como uma forma de estimular os funcionários a ter um pensamento em prol da comunidade. Promover palestras, distribuir materiais também educativos, incentivar a doação e também fazer uma agenda, né? Agendar escalas de trabalho de forma a beneficiar quem se interessa pela doação de sangue. São algumas estratégias que as empresas e os empresários eles podem adotar, né? Tudo isso soma ao trabalho que está sendo muito bem desenvolvido há 41 anos pelo EMOP. A nível local, né, Pernambuco, as empresas elas incentivam, como é que vocês avaliam? Existe mesmo esse incentivo, esse interesse em procurar o EMOP para promover ações, como a gente falou, que dão certo, né, para incentivar esses funcionários? Ou a gente poderia agora alfinetar e cobrar um pouco mais os empresários a estimularem esses funcionários? Ao longo desses anos, né, o EMOP conseguiu estabelecer parcerias sólidas com diversos segmentos, com instituições de ensino, instituições religiosas, empresas públicas e privadas, exatamente com o que você falou, com o trabalho de incentivo no momento dentro da empresa, numa CIPAT, num evento, organizando muitas vezes, levando esses funcionários até o Hemocentro. Então é uma parceria forte que nós temos. No momento nós não estamos realizando coleta externa, mas estamos orientando os nossos parceiros a levarem seus grupos a comparecer ao EMOP. E também é sempre uma oportunidade para convidar outras empresas que nunca participaram a ligar para a gente organizar uma visita e explicar como é que pode ser feito o trabalho de acordo com como a empresa funciona, sem interferir no processo de produção da empresa. Tem um número para a gente ligar e se Ele informar? pode ligar para o 0800 081 1535, 0800 081 1535 e pode ligar para o 3182 4780. Agora, da parte dos funcionários, muitos também acreditam que por fazer a doação vai ter ali um dia de descanso. Existe essa necessidade do funcionário após a doação
repousar e não voltar mais às atividades. Isso é bom que a gente esclarece para muita gente, né, que está em casa nos acompanhando, que tem essa dúvida. Na verdade é importante informar que é um decreto muito antigo para incentivar no Brasil a doação de sangue. E ela se mantém hoje como um reconhecimento pelo gesto dele, porque na verdade é um dia, uma vez por ano. Ele pode ter 4 doações enquanto o homem, a mulher 3 doações durante o ano, e ela tem direito a uma vez ao ano, uma folga. Tá? Então, entende-se que não é por conta da doação, porque ele não precisa do repouso, ele precisa evitar atividades de esforço repetido. Então, por exemplo, um funcionário que trabalha com altura, com peso excessivo, então esse dia realmente não é aconselhável. Se ele trabalha no administrativo, numa ação onde ele não está exposto a uma atividade repetida, ele pode doar, voltar e negociar essa folga com a empresa, tá? Mas é importante lembrar as pessoas que toda vez que ele doa, ele não vai ter essa folga a negociar. Ele tem realmente uma vez ao ano essa folga. Muito bem explicado. A gente confere a partir de agora as etapas para a doação de sangue. Existe ali um processo, né, que precisa ser obedecido e a gente vai aprender um pouco mais e saber como é que funciona lá no Hemop. Primeiro tópico que aparece aqui é o cadastro. Leva lá o documento oficial com foto, faz um cadastro, precisa de comprovante de residência ou algo mais? Não. Ou não necessariamente? Não, ele vai apresentar um documento oficial com foto, repetindo carteira de identidade, carteira do trabalho, passaporte, pode ser a carteira de habilitação, originais, tá? E ele pode apresentar. E lembrando aos doadores, mesmo cadastrados, tem que apresentar esse documento. Então, é necessário para que ele possa fazer o cadastro. No cadastro, ele vai repassar as informações de endereço, de dados que são importantes a gente ter registrado desse doador para ser plenamente ser identificado na instituição. Após isso, tem a pré-triagem. O que seria essa pré-triagem? A pré-triagem é exatamente onde são verificados vários dados, por exemplo, o peso, a altura, a pressão arterial e a dosagem da hemoglobina e temperatura corporal também. Então, isso aí são os 5 itens que são avaliados na pré-triagem para ele ser encaminhado à triagem clínica, que é o próximo passo, certo? Nessa triagem clínica, ele é atendido por um médico ou um enfermeiro, onde é feito realmente várias perguntas, questionamentos em relação a doenças, cirurgia, uso de medicamentos, vacinas, né, qualidade de vida, certo? E aí, nessa triagem, é avaliado tudo isso e aí o doador pode estar apto ou não para a doação, certo? A partir daí, ele estando apto, ele vai seguir o fluxo, certo? E aí, geralmente, tem uma reposição hídrica antes da doação, da coleta do sangue, que é a próxima fase. E depois ele vai para a sala realmente da coleta, onde é retirado a bolsinha de sangue. Esse é o melhor momento, né? Para quem trabalha ali, o momento da coleta. Mas para algumas pessoas é um momento de um pouco de medo pelo desconhecido. Como é que a gente acalma esses telespectadores que estão ainda indecisos se vou fazer a doação ou não? Às vezes é o medo da agulha, a agulha às vezes amedronta, mas é tranquilo. Na verdade, é desconhecido, né? Ele não conhece o processo e as pessoas, o temor, doar uma roupa, doar uma... É muito fácil, eu vou ajudar uma cesta básica. Doar o que eu tenho em mim é uma coisa sagrada. Será que não vai me fazer falta? Então, existe essa preocupação. Então, a gente esclarece que ele já passou por todas as etapas e ele foi considerado apto sem prejuízo à saúde dele. Né? Então, ele está em condições de coletar sem que isso venha prejudicar a saúde dele. O material é todo descartável, não existe risco nenhum de contaminação. E como a gente falou anteriormente, essa doação que ele vai realizar, em poucas horas vai haver reposição no organismo dele. Então, é muito esse mito de, vai me fazer falta, e o temor mesmo, desconhecido, não conheço o processo, porque ao final nós temos muitos doadores que dizem, foi tão simples, deveria ter doado há mais tempo. Curiosidades da sala de doação. A agulha dói ou não dói? É semelhante ali a uma vacina que você toma ou aquela dorzinha um pouquinho pior? A gente tem que lembrar, eu não gosto de dizer que não dói, a gente vai sentir a agulha. A furada a gente vai sentir, a gente não vai chegar aqui e dizer não dói, ele vai sentir. Mas isso é suportável, porque ele passa um tempo de 10, no máximo 15 minutos numa cadeira.
E aí a agulha ela tem que ter um calibre específico para que se possa coletar nesse tempo. Porque se for a agulha do exame, o tempo que ele ficaria ali. Então seria tem bem tudo maior, né? exatamente. Então é um calibre que é necessário para coletar dentro daquele prazo, mas que não vai prejudicar a saúde dele, que ele não vai desmaiar, porque tem aquela coisa de dizer, é uma agulha. Não, ele vai sentir o que a experiência que a gente tem. Porque nada mais para contar a experiência que o próprio doador. Sim. Que ele vai dizer assim, minha nossa, muito simples, eu já poderia ter realizado essa doação há mais tempo. Quanto tempo, em média, leva essa doação? E na hora da doação, por que aquela bolsinha, né, fica se mexendo ali, a bolsa com sangue? Existe aquele movimento, por que dessa preocupação? Tem alguma explicação para isso? O tempo da coleta realmente é em torno disso que Jô já falou, em termos de 10 a 15 minutos, dependendo do fluxo, né, de cada pessoa. E a necessidade de estar naquele balançadinho é porque dentro da bolsa existe um anticoagulante, que é exatamente para quando a gente coletar o sangue não ficar coagulado e aí a gente não vai poder aproveitar para nada. E a gente precisa estar homogeneizando isso para poder o anticoagulante estar entrando em contato com o sangue que está entrando na bolsinha e ficar uma coisa equilibrada. Então, por isso que fica naquele balançadinho para o anticoagulante ir realmente misturando com o sangue que está sendo coletado. Aí outra curiosidade, no momento da retirada do sangue, ele fica ali no movimento, né? Mas após a doação, ele vai para onde? Onde é que vocês conservam o sangue? Porque a gente não tem acesso à sala, né? Que seria o estoque, como vocês falam. Na verdade, depois que a bolsa é coletada, ele vai propriamente para a fábrica, digamos assim, do sangue, certo? Ele vai para o fracionamento, o setor é chamado fracionamento, onde ele vai ser fracionado nos hemocomponentes. Então, ele é recebido, a bolsa, ele vai para uma centrífuga grande, que é coletada, as bolsinhas são colocadas dentro de uma cubazinha, certo? Ele vai rodar. E aí, dependendo do produto que a gente quiser e da maneira que a gente quiser, vai ser tanto tempo de rotação ou menos tempo. E aquela bolsinha vai sair já dividida. A hemácia embaixo, o plasma e a plaqueta. E aí a gente coloca numa outra máquina que é feita uma prensazinha. E essa bolsa vai ser prensada e a gente vai tirar os hemocomponentes. Tira a plaqueta para um lado, o plasma para o outro e fica só a hemácia. E aí, a partir dali, ele vai para os locais que deve estar com a temperatura certa, né? A plaqueta, ela vai ficar lá na temperatura de 24 a 22 graus e ela tem que ficar balançando, ela fica num agitadorzinho, para ficar o tempo todo se tremendo, assim, porque se ela ficar sem balançar, ela vai começar a agregar as plaquetas. Então, a gente fica só com um líquido ali dentro que não vai ter função nenhuma. Então, a gente precisa manter a plaqueta agitadinha para ela não se agregar e ela manter a função dela depois, que é de coagular o sangue, ajudar na coagulação. E a hemácia vai ficar lá guardadinha na câmara e o plasma vai ser congelado. E aí a gente só vai poder liberar esses produtos depois que a gente tiver todos os exames feitos, que é tanto a classificação sanguínea, a BO e RH, como a sorologia e o exame NAT, que é a biologia molecular. Então, quando a gente tem a liberação desses exames, é que o próprio fracionamento vai rotular essas bolsinhas com um rótulozinho dizendo que grupo sanguíneo é cada um e vai liberar para o estoque. Antes de a gente seguir aqui para a alimentação, que é um momento bem esperado, né, para quem doa sangue, a gente queria explicar para quem está em casa quais os cuidados e os profissionais, né, que lidam nesse processo de doação, quais os cuidados que eles tomam para que não tenha contaminação nesse processo. Existe todo um equipamento que ele tem que usar, a luva principalmente, que ele usa no atendimento, na hora da coleta, para atender esse doador, que é usado dentro do Hemocentro para atendimento a esse doador. Então ele pode ficar tranquilo, porque existe ali um padrão de segurança para evitar a contaminação. É muito bom a gente explicar isso para quem está em casa. A limpeza do braço, né? Onde vai ser puncionada a veia, certo? E a forma também que esse profissional trata esse doador é uma forma diferenciada, faz com que ele fique tranquilo, sinta-se à vontade, isso é muito bom. E é realizado também um acolhimento após a aprovação dele para a doação, ele tem uma orientação pela equipe de captação sobre os cuidados, né, sobre a importância desse gesto e principalmente a importância dele voltar. Então, as dúvidas que podem acontecer no processo, ele também tem profissionais capacitados que estarão lá orientando acerca do pós-doação, para que ele possa voltar também. É muito importante, né, o trabalho que o Hemop desenvolve e também é muito nobre o gesto que o Hemop sempre faz
A cada ano vocês participam daquele momento de comemoração. Este ano foram 41 anos, a comemoração foi de 41 anos do EMOP, e vocês reconhecem os doadores que sempre participam desse processo. É muito bonito a gente ver, né, uma instituição tão séria, tão consolidada aqui no nosso estado, reconhecendo os doadores. Isso é muito interessante e incentiva ainda mais. Isso é, na verdade, um reconhecimento, uma valorização dessas pessoas que se dedicaram com 25 doações, 50 doações, 75 doações. Então, é um reconhecimento, é um agradecimento também, não só a eles, mas a todos. São anônimos, né? Esse evento, exatamente, ele é estendido a todos. A gente faz uma homenagem específica a esses que têm esse número de doações, mas todos, nesse momento, recebem o nosso agradecimento, recebem o nosso reconhecimento pelo gesto. Né? É importante, porque são reeditores. Eles estão aí doando, mas eles estão divulgando. E não existe um melhor multiplicador do que o próprio doador, aquele que passa lá, que realiza a doação e que pode estar realmente entendendo o gesto. É muito significativo para todos nós que fazemos o EMOP. Toda a equipe, isso de todos os diretores, da recepção, da portaria, todos valorizando e agradecendo a essa pessoa que comparece voluntariamente ao EMOP. Comparece voluntariamente, faz a doação e depois tem uma alimentação ali. Isso aqui é bom a gente... Eu quero falar. Muita gente, quando fala da doação, já lembra do alimento, da alimentação. A gente precisa lembrar que, como a gente apresentou aqui, são as etapas do processo da doação. E nas etapas, esse doador ele deve estar hidratado para realizar a doação. Que ele já vem alimentado, como a gente já falou. Então, ele precisa tomar um líquido. Então, ele antes do processo da doação, ele faz uma breve hidratação, um suco, uma água, ele pode entrar para a doação. Após a doação, ele hidrata e recebe um pouco mais de alimento com açúcar. Então, pode ser um biscoito, pode ser um chocolate, um bolinho. Então, é isso. Mas é lembrar as pessoas que faz parte do processo da doação e que não é um brinde. Não é? Porque as pessoas dizem assim, tem aquele lanchinho. A gente lembrar que é o processo que é necessário para ele no processo da doação, tá? Muito bem lembrado. A gente segue aqui com mais perguntas. Tem aqui uma dúvida que chegou. A Eide, ela que mora em Belo Horizonte, está acompanhando o programa através da internet. A gente agradece aqui a audiência. A dúvida é a seguinte: quem fez cirurgia de esterectomia pode fazer doação de sangue? Pode. Tendo passado o período, né, de 90 dias em torno, que esteja recuperado e liberado, já pode sim se candidatar à doação de sangue. Temos a participação agora da Cida, que mora no Pina. A Cida pergunta o seguinte: ela fez um exame e a taxa há um ano atrás deu 41 WSH. É essa taxa mesmo? WSH. Ou o corretor ortográfico às vezes altera aqui, né? Deu essa alteração, mas aí ela estava com sinusite, estava com muito refluxo e também com secreção nos brônquios. Agora, 6 meses depois, a taxa deu 35, ela dá, mais uma vez ela diz VSH, essa taxa. VSH. Agora é o volume de sedimentação eritrocitária. Então, assim, é mais um marcador para infecção, entendeu? Então, assim, geralmente o VSH da pessoa está aumentado quando a pessoa tem uma infecção. Mas ela perguntando se isso significa que é uma doença hematológica que ela tem, não é doença, né? não. Porque o médico ela disse que orientou ela a procurar um hematologista, depois um pneu, após isso, tratar a doença. Inclusive, ela estava com o VSH aumentado numa época que ela estava com intercorrência, né, infecciosa, certo? Então, ela procure mesmo os profissionais para tratar e depois... um clínico geral primeiro. Outra pergunta dela, né, da Cida do Pina. O filho dela tem 20 anos... tem 90 quilos e 1,85 m. Ele faz musculação e toma, né, alguns suplementos todos os dias, creatina, entre outros, ela fala. Aos 12 anos, ele fez um exame de sangue e dizia que ele tinha hipocromia. Hoje, aos 20 anos, a taxa de creatina deu 1,2. Ela fala que lipídios, triglicerídeos, taxa de ferro, enfim... Taxa de ferro deu baixa, ele precisa tratar essa taxa de ferro baixa para poder ser doador? É a pergunta dela. A hipocromia está ligada a uma alteração da coloração da hemácia e está ligada realmente a uma redução do ferro,
certo? Então, assim, ele tem que realmente procurar primeiro um clínico para ele avaliar direitinho o que é que está acontecendo, certo? Porque, geralmente, quem tem ferro baixo está com anemia. E quem tem alto... É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Porque ela perguntou também aqui, às vezes dá alta essa taxa de ferro. Aí a gente já chama a hemocromatose. Aí não tem alteração. Tem que baixar para poder doar? Não, aí tem que ver o que é. Porque tem hemocromatose congênita, tem hemocromatose secundária a outras doenças, entendeu? Então tem que primeiro saber a causa do ferro alto. Ok, vou pedir licença agora às convidadas, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um purê de banana da terra. Quem vai nos ensinar esse purê de banana da terra é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção, pegue papel e caneta, anote os ingredientes e bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar uma receita super saudável utilizando a banana da terra, mais conhecida como banana comprida. Como vocês sabem, a banana tem benefícios energéticos e vitaminas essenciais para o nosso corpo. Sendo assim, vamos fazer um purê de banana da terra, ótimo para comer com um delicioso filé de tilápia. Ficou curioso para a receita de hoje? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes que você vai precisar. Os ingredientes são 4 bananas da terra, suco de 2 limões, 1 colher de sopa de manteiga, 1 cebola picada, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Aqui eu tenho 4 bananas que elas devem estar maduras, porém não com a casca muito escura. Então eu vou cortá-las em rodelas primeiro. Feito isso, nós vamos colocar o suco de limão para elas não escurecerem. Aqui temos uma panela, eu vou ligar o fogo para ela aquecer e vou colocar a manteiga e a cebola. Nós vamos refogar por 2 minutinhos até que ela fique transparente. Após 2 minutinhos, nós vamos colocar as bananas aqui. Eu vou mexer. E em seguida a gente vai tampar a panela e deixar cozinhar por 5 minutos. Após 5 minutos, as bananas já estão molinhas e o próximo passo é passá-las no processador. Após processar, o purê já está pronto. Eu só vou agora temperar com um pouquinho de sal e pimenta. Após misturar bem, nós vamos montar o nosso prato. Eu vou finalizar decorando com folhinhas de coentro.
essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado e no próximo Receita do Dia eu vou ensinar como fazer a tilápia para acompanhar esse delicioso purê de banana. Até a próxima! Já estamos na expectativa, né, para aprender a preparar, né, esse filé de tilápia para acompanhar esse purê de banana da terra que a gastrônoma Luciana Luna acabou de nos ensinar. Luciana, mais uma vez, obrigado por mais uma receita aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe desta receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar o vídeo com essa receita completinha lá na nossa fanpage. Você acessa facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue agora falando mais sobre coisa boa. Vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção aqui às oportunidades. 2 vagas para marceneiro modelista, 2 vagas, escolaridade não exigida, experiência de 6 meses, R$ 1.600 é o salário. São 2 vagas para marceneiro modelista. Vamos a mais vagas de emprego. Olha só, agora tem 10 vagas para motorista de ônibus urbano. 10 oportunidades, exigência que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, salário R$ 2.253. 10 vagas para motorista de ônibus urbano. Vamos a mais oportunidades de emprego. Agora tem 3 vagas para operador de caixa. 13 oportunidades para operador de caixa. Exigência de ensino fundamental completo, experiência não exigida, salário é de R$ 1.200. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir aqui com o nosso programa, vamos aprender um pouco mais sobre doação de sangue. Tem gente participando no WhatsApp, mandando dúvidas, e a gente vai responder aqui a mais perguntas que estão chegando no nosso WhatsApp, que é o 99209-4819. Tem a participação agora do Zezo, ele que é de Toritama. E a pergunta dele é a seguinte: quem teve, né, algum problema no fígado ou tem ainda problema no fígado, mas não, ele disse que foi feito o tratamento e foi feita a suspensão também da doação de sangue. Ele quer saber se ele nunca mais vai poder doar sangue. Ele tinha um problema no fígado, fez o tratamento, mas ficou suspenso aí esse processo de doação. Pode ou nunca mais ele vai poder doar mais sangue? A gente teria que ter mais detalhes de que problema no fígado foi esse, porque existe hepatite, né, que você faz um tratamento, o tratamento é suspenso, mas de repente se for uma hepatite C, esse vírus da hepatite C, ele é transmitido, né, pela transfusão de sangue, então não pode mais ser doador, né, dependendo do nível de viremia que ele tem ainda, apesar de ter suspendido a medicação. Então a gente precisa de mais detalhes para poder... Ele pode ir no Hemocentro de Caruaru, Toritama, ele pode procurar o Hemocentro de Caruaru e lá conversar sobre a questão. Porque o Hemocentro não tem atividade só aqui na região metropolitana do Recife, atende também, né, ao interior do estado. Exato, nós temos 7 unidades, né, em todo Pernambuco, que vai de Caruaru a Petrolina, certo? Pega todas as regiões e que são hemocentros que fazem coleta, fazem o fracionamento e fazem a dispensação do sangue para a rede pública. Por falar em mais detalhes, a Cida Dupina voltou a participar esclarecendo o seguinte: o filho dela não tem taxa de ferro baixa, ele tem alta, pois deu 177 a taxa de ferro. Já a da Cida, a taxa deu 58, ela fala que o cabelo dela cai tanto, né, que na frente assim tem algumas áreas que ela já está ficando careca. A minha pergunta seria se
esse excesso de ferro que ele tem, se ele está com excesso, 177. E a dela, né, que 45 quilos, o médico disse que ela está desnutrida, a taxa de ferro deu 58. Qual orientação a gente poderia dar aqui para a Cida que está participando do nosso programa? Primeiro a gente teria que ver qual a metodologia usada para dosar esse ferro, porque varia de laboratório para laboratório esse intervalo aí da dosagem normal. No grande, assim, eu não acredito que com 178 ele tenha aumento de ferro, ele deve estar na normalidade aí do ferro. E ela também, mas um pouquinho mais para baixo do que para normalidade realmente. A orientação para ela que está desnutrida, com essa queda de cabelo, que pode ser pela desnutrição, a queda do cabelo, certo? Ela tem que realmente procurar um clínico geral em primeira mão para ele fazer toda uma avaliação e aí encaminhar, se ele achar necessário, o dermatologista por conta da queda do cabelo e orientar ela realmente o que ela deve fazer. Ok, tem mais pessoas participando, né? Muita gente interagindo através do nosso WhatsApp. A Edilma e o esposo dela, Damião, estão adorando aqui o programa, gostando bastante das explicações, sempre ligadinhos no programa Assunto do Dia. A gente agradece a participação da Edilma e do esposo Damião. Muito obrigado pelo carinho e audiência. E agora também tem um recado especial, Samuel. Samuel que tem 5 anos, ele é de Jardim Guararapes, da área 35. Samuel, ele mandou um áudio para a nossa produtora, a produtora aqui da Rede Brasil, a Zenete Santiago. Ela mostrou para a gente esse áudio, né, do programa de ontem. O Samuel estava acompanhando as dicas de segurança e ele com apenas 5 anos de idade, ele explicava bem direitinho para a nossa produtora por que é importante se preocupar com a segurança e a maneira correta de se comportar nas ruas. Olha só, a gente gostou bastante. Samuel, muito obrigado pelo áudio, a gente recebeu, agradece bastante seu carinho, sua participação aqui no nosso programa. Ele disse que assiste todos os dias e que o próximo áudio ele mande explicando, né, a importância da doação de sangue. Certeza, Samuel, muito esperto, garoto, muito esperto, a gente agradece. Ele tem 5 anos e mora em Jardim Guararapes, da área 35. Muito obrigado, um forte abraço ao Samuel. E a gente segue aqui com mais perguntas. A Damásia Cabral, ela diz o seguinte: há 5 anos ela teve anemia forte, tomou ali uma bolsa de sangue, depois de 1h30 ela foi levantada da cama e ficou um pouco fraca e tonta. Até hoje ela diz que tem plaquetas baixas. O que é que a gente poderia dizer aí para nossa telespectadora? Vamos voltar à pergunta para a gente reforçar aqui. Olha só. Vamos lá? Produção, está atenta. Olha só, 5 anos teve uma anemia forte, tomou bolsa de sangue, depois de 1h30 mais ou menos, foi levantada da cama, ficou fraca e um pouquinho tonta. Hoje ela diz que tem plaquetas baixas também. Assim, tá um pouquinho incoerente assim, porque se teve anemia não tem nada a ver com a plaqueta. Sim. Certo? Então, tomou o sangue, dependendo do nível de hemoglobina que ela estava, uma bolsa só não ia resolver a anemia dela, né? Ela precisaria de mais outra transfusão para se sentir melhor. Então, se ela estava com a hemoglobina muito baixa e tomou uma bolsa, mesmo que ela fosse levantar, ela ainda ia se sentir mal, certo? Porque precisava de mais reposição. E aí não tem nada a ver muito com a plaqueta, certo? Aí a gente fica sem entender muito porque a plaqueta não tem nada a ver com a bolsa de sangue. Se ela tiver problema de plaqueta, ela vai tomar bolsa de plaqueta e não bolsa de sangue, certo? De hemácia, né? Então a gente precisa esclarecer um pouquinho, aí ela esclarecer melhor o que realmente estava acontecendo. Ok. Próxima pergunta, a Eide, mais uma vez, né, pergunta o seguinte: se a imunidade estiver baixa, pode-se doar sangue? Não. Também não? Não. E tem algum no exame, né, acusa que a imunidade está baixa, doutora? Tem as dosagens das imunoglobulinas, certo? Que você faz para saber como é que está a sua imunidade. E, geralmente são pessoas que vivem tendo infecções de repetição, certo? E aí tem que fazer uma série de avaliação, né? Não, porque a infecção de repetição pode ser vários fatores, não ser só a imunidade baixa. Tem outros fatores que podem estar levando a isso. Por exemplo, quem tem problema de pulmão, que foi fumante, que tem doença obstrutiva pulmonar crônica, esse doente tem uma tendência a fazer infecção de repetição, mas ele não tem uma deficiência de imunidade. Então, assim, medicina é um pouquinho, não é muito matemática, né? Cada um é cada um, cada paciente é uma história. Tem outra pergunta, né? O Hemop, ele faz o acompanhamento do paciente? Acho que no sentido de se deu alguma alteração, né? Não, veja só, o Hemop é uma instituição que tem
A hemoterapia, o banco de sangue, tem um hospital também, mas um hospital para doença hematológica. Então, se a gente atende um doador, o doador está com anemia ou está com uma glicemia muito alta, né? Vem com os exames para a gente não faz um atendimento médico da parte médica orgânica, entendeu? A gente faz o atendimento para ver como ele está para a doação de sangue. Então, a orientação é que ele procure um posto de saúde perto da sua casa, certo? Então, a gente faz toda a orientação, inclusive o doador que recebe, porque a gente faz todas as sorologias. Então, se tiver alguma sorologia alterada, esse doador ele é chamado, certo? Ele é convocado, como a gente chama, para a gente fazer uma orientação. Às vezes precisa repetir esse exame, porque, como eu disse, até uma verminose, uma parasitose, pode interferir com o resultado de uma sorologia, dar um falso positivo. Então, a gente geralmente faz um tratamento de parasitose, convoca esse doador para fazer uma nova coleta de uma nova amostra, para repetir o exame. Então, primeiro, tem todo um acompanhamento e uma orientação antes da gente ou mandar um doador realmente procurar um serviço de referência, certo? Ou dizer que ele não pode mais doar. O Zezo, lá de Toritama, voltou a participar aqui do programa. A suspeita dele foi de hepatite B, mas não foi detectado um vírus, ele fala. Por isso que existiu ali a suspensão da doação. Na dúvida, é suspenso. Outra participação, vamos ver de quem é. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: para quem é maratonista, por exemplo, quanto tempo de repouso se passa e para voltar aos treinamentos após uma doação de sangue? 24 horas. 24 horas já dá para voltar a fazer essas atividades? Treinamento já. E os cuidados, né? A gente falou um pouco dos cuidados pós-doação. É preciso o repouso em alguns casos, como foi muito bem explicado. O que mais é preciso fazer para recuperar-se logo dessa doação? Olha, a gente lembra a questão das atividades que ele deve evitar no pós-doação. Ou seja, ele termina a doação e vai voltar para suas atividades, mas ele deve evitar no dia da doação caminhadas prolongadas, né? Qualquer atividade física, eu vou jogar uma bolinha hoje à noite, vou futebol. Nesse dia ele evita. No outro dia, ele pode fazer atividades normais. Considerando 24 horas depois do processo, ele pode. Mas as atividades normais, o que ele vai evitar é exatamente isso. Altura, peso excessivo, se ele tiver uma viagem, não é? Um voo naquele dia, realmente a gente orienta que ele não realize uma bicicleta, não é legal. Também ele está utilizando a bicicleta. Eu aproveito até a oportunidade dos doadores que usam, que a gente sabe que hoje está sendo utilizado, isso é muito bom, é saudável. Mas para a questão da doação, é interessante que ele não utilize a bicicleta. Tá? A gente recomenda isso, porque ele vai ter que sair pedalando, e isso leva um tempo. Muitas vezes ele mora no bairro mais distante, então a gente orienta que ele não utilize a bicicleta. Mas numas atividades normais, ele pode... A mulher, eu lembro, não faça faxina depois da doação, né? Mas pode comprar o pão. Eu sempre lembro, porque eu tenho muitos doadores que contam a história. Eu disse, olha, hoje em casa é repouso. Não. Hoje você pode comprar o pão, ajuda, lava os pratos. O problema é não fazer a faxina. Ok, vou pedir licença aqui às convidadas. No começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você fez doação de sangue recentemente? 28% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que fizeram uma doação recente. 72% responderam que não. Espero que ainda não, né? Que ainda há tempo de você correr lá no Hemop fazer a sua doação. Estamos na reta final do programa, momento de agradecer as nossas convidadas, doutora Ana Fausta, ela que é hematologista e ela é também hemoterapeuta do Hemop. Muito obrigado, doutora Ana Fausta. Considerações finais, a senhora pode ficar à vontade. Na verdade, a gente agradece mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui divulgando esse tema, debatendo esse tema, que existem ainda tantos mitos, né, ao redor da doação, e convocar o doador e pedir ao doador que faça a sua doação. A gente sempre está lembrando, o sangue não tem substituto. E a população que precisa é realmente a população que necessita e que não tem outro remédio, não tem outra coisa a fazer a não ser o sangue.
principalmente os pacientes que tratam de leucemias, né, de oncologia, esses são os mais necessitados de produtos de hemocomponentes. E dizer que, agradecer também, essa semana é a Semana do Doador, o Dia do Doador Nacional é dia 25 de novembro, e essa semana toda nós estamos no Hemocentro agradecendo e comemorando, né, esse doador que faz regularmente sua doação, certo? E que tenta manter, né, nossos estoques estáveis. E assim, a doação faz bem ao coração, faz bem à alma, a gente saber que está ajudando uma pessoa e que a gente está salvando uma vida, apenas com o ato de doar um sangue, certo? Lembrar também que o Hemop faz o cadastro de doadores de medula óssea, certo? Que é uma coisa muito importante também, e a gente está lá, fazemos o cadastro lá no Hemocentro também, certo? E é para você ajudar, é um processo um pouquinho mais complicado do que a doação de sangue, mas um processo que tem muita gente numa fila de espera também, esperando um doador em busca de sua cura, certo? Então aqui fica o agradecimento ao programa e aos doadores, né? E a convocação que a gente está precisando que o doador vá lá e faça a sua doação. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Ana Fausta. Também queria agradecer a Josinete Gomes, ela que é assistente social e supervisora de captação de doadores do Hemop. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu quero parabenizar a todos os doadores. É uma semana festiva no Brasil inteiro. Estamos comemorando em todos os hemocentros do país o dia 25 de novembro e que essa data seja para aqueles 70% que não doaram sangue, refletir um pouquinho e comparecer até o Hemop. Doar é um gesto humano, né? É solidário e faz bem a gente, porque estar vivo e poder ajudar o outro não tem preço. Então, eu acho que é essa mensagem que fica do nosso agradecimento, os parabéns a todos que continuam doando regularmente e a você que está nos assistindo, que nunca mais compareceu ao Hemop, compareça. E a você que nunca foi até lá, será sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigada. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!